Boa tarde, estamos aqui na fazendinha. Boa tarde pessoal, a gente está aqui direto da fazenda para falar para vocês sobre uma parte da análise combinatória chamada fatorial. A gente vai estar vendo essa ideia do fatorial de um número natural, que é um número inteiro positivo, de tal forma que seja um pontapé para a gente poder estudar a probabilidade, que é o foco principal. Então a gente vai ter vídeos curtos sobre cada assunto da análise combinatória para que a gente possa revisar isso de maneira rápida e chegar em probabilidade, que é um foco maior que eu quero enfatizar com vocês, tudo bem? Vamos lá? Bom, o que é o fatorial de um número natural n? Ele é definido como o produto dos números naturais de 1 até n. A gente usa o símbolo exclamação para indicar o fatorial desse número. Então quando a gente fala em fatorial desse número, a gente vai pegar esse número e vai multiplicar todos os números naturais que vão de 1 até n. Aqui está na ordem decrescente, mas tanto faz se é ordem decrescente ou crescente, a multiplicação, o produto, não importa a ordem dos fatores, tudo bem? Bom, então ficaria n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até você decair no algarismo 1, nessa forma decrescente, sempre descendo uma unidade. Bom, é importante que você note o seguinte, que essa parcelinha que aparece bem aqui, nessa definição, é justamente o n menos 1 fatorial. Então a gente pode escrever n fatorial também, como sendo n vezes n menos 1 fatorial. É uma outra forma também de você escrever. Eu posso também poder pensar assim, olha, em vez de escrever n vezes n menos 1 fatorial, eu posso também escrever n fatorial como sendo o produto do n pelo n menos 1 vezes essa parcela, que é justamente n menos 2 fatorial. Então, essa ideia que eu tenho para brincar com o número fatorial, eu posso escrever esse produto de números consecutivos e parar onde eu quiser, e a partir desse número que eu parei, eu escrevo o fatorial dele. Então, eu escrevi até aqui, parei aqui, escrevi fatorial. Escrevi até aqui, parei aqui, escrevi o fatorial dele. Vamos lá para alguns exemplos? Vamos calcular o que é 5 fatorial. 5 fatorial, então, seria o produto dos números naturais de 1 até 5. Então, é o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 120, 120 vezes 1 120. Então, 5 fatorial é 120. Se eu fosse utilizar uma linguagem assim, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 fatorial, né? Olha o 4 fatorial aparecendo bem aqui. Ou poderia ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que também aparece aqui. Então, fatorial de um número não tem muito segredo para calcular. Você vai calcular o produto dos números consecutivos de 1 até o fatorial que você quer. Se eu quero 11 fatorial, produto dos números naturais de 1 até 11. Nada de mágico em relação a isso, nada de dificuldade em relação a isso. Vamos agora simplificar essa expressão. Essa expressão resulta num número, então a gente vai dar simplificação dele. Para a ideia de simplificar esses termos dessa forma, a gente vai decompor o 7 fatorial como produto de números de 1 até 7. Só que quando a gente chegar no 4, a gente vai parar e vai escrever o fatorial, para que a gente possa cancelar. O que quer dizer isso? Eu faço 7 vezes 6 vezes 5, aí ficaria vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas quando chega no 4, eu taco o fatorial, que indica a mesma coisa. Eu posso parar esse fatorial onde eu quiser. Dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. Você poderia fazer parar no 3 fatorial, tanto faz. Mas é uma coisa muito boa você parar no maior fatorial do denominador. É uma dica bacana. Então eu vou cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. O que sobra é 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial. Só que 3 fatorial, ele é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Se 3 fatorial dá 6, eu posso pegar o 3 fatorial e cancelar com o 6 que está em cima. Então eu cancelo também esse 6 com 3 fatorial. O que sobrou foi 7 vezes 5, que é 35. Então tá aí mais um cálculo para você de fatorial.
no piscar de olhos eu paro, apago o quadro para a gente voltar com mais exemplos e mais um pouco dessa ideia do fatorial de um número. Fica aí. Opa, voltamos. Passou uma maritaca voando por aí, está fazendo barulho em todos os lados. Está ouvindo o barulho da maritaca? Bom, é um passarinho verde parecido um periquito, uma versão maior do periquito e menor que a arara. Bom, vamos lá. Nesse próximo exemplo eu quero calcular o conjunto solução dessa equação, que é n mais 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. A tática vai ser simplificar essa fração. Então eu vou desenvolver os fatoriais. Eu vou desenvolver o maior fatorial. O maior fatorial é n mais 1 fatorial. Vou desenvolver ele até chegar no n menos 1 para poder fazer o cancelamento. Então veja só. N mais 1 fatorial é n mais 1 vezes. Aí vai decaindo uma unidade. Vezes n, decai uma unidade. Vezes n menos 1 fatorial. Decai uma unidade a cada um. São consecutivos. Dividido por n menos 1 fatorial, que é igual a 210. Então eu vou cancelar. Fica exatamente o n mais 1 vezes n, que é igual a 210. Bom, você possivelmente faria a resolução dessa questão da seguinte maneira. Faria a distributividade, passaria o 210 da direita para a esquerda, resolveria uma equação de segundo grau, que é perfeitamente aceitável. Mas eu gostaria que você anotasse o seguinte. N mais 1 vezes n é o produto de dois números consecutivos. Tá? N mais 1 é maior que n somente uma unidade, somente o mais 1 que está somando. Então, será que eu consigo fazer 210 como produto de dois números consecutivos? Consigo. Veja só que bacana. 210 é a mesma coisa que 30 vezes 7. O 30, ele é a mesma coisa que 15 vezes 2. Então, eu escrevi o 30 como 15 vezes 2. Então, 15 vezes 2 é 30, 30 vezes 7 dá ainda 210. Esse 2 vezes 7 vira 14. Então nós estamos na seguinte situação, olha. N mais 1 vezes n é igual a 210, mas 210 é a mesma coisa que 15 vezes 14. O 15 não é maior que o 14 somente uma unidade? 15 não é a mesma coisa que 14 mais 1? Ó, então achamos o valor do n. Daqui eu tiro que o n vale 14. Então, a solução dessa equação é n igual a 14. Quando a gente usa a básica, a gente acha dois valores de n, um n' e um n duas linhas. Possivelmente, o outro valor é um número negativo, mas não existe fatorial de número negativo, tem que ser um número natural positivo, tudo bem? Fica aí, que eu já volto com o próximo exemplo de fatorial para você. Vamos lá! Opa! Retornamos para o próximo exemplo da parte de fatorial de um número natural. Vamos lá? O fatorial de um número natural, com a notação n fatorial, que é a exclamação que indica o fatorial de um número, é o produto dos números naturais de 1 até n, coisa que a gente já sabe. Então n fatorial é 1 vezes 2 vezes tal. Da tal forma que eu escrevi estava na ordem decrescente, mas o produto não importa a ordem dos fatores. O resultado dessa expressão, que é 3 vezes 6 vezes 9 vezes 12, vezes todos os números até chegar ao 24, é equivalente a qual daquelas expressões? Será que é a letra A, 3 vezes 8 fatorial? Será que a letra B, 3 fatorial vezes 8 fatorial? Será que a letra C, 3 à oitava vezes 8 fatorial? Ou será que é 8 ao cubo vezes 3 fatorial, que está na letra D? Bom, vamos matar essa charada? O que você notou em comum entre os 3, o 6, o 9, o 12, reticências até o 24? Muito bem. São todos os números que aparecem na tabuada do número 3. Bacana. Olha. O 3, ele é 3 vezes 1. O 6 é 3 vezes 2. O 9 é 3 vezes 3. O 12 é 3 vezes 4. O 24 é 3 vezes 8. Então, o que está aparecendo no número E, na verdade, é o produto desses números aí. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7 e 3 vezes 8. Tem 8 multiplicações por 3 aqui. Então o que a gente vai fazer? Olha, como o produto não importa a ordem, eu vou multiplicar primeiro esses 3 aqui. Ó. Esse, vezes esse,
vezes esse, vezes esse, vezes esse, vezes os que aparecem na reticência. Que dá um total de 8 números 3 multiplicando. Isso em potência vira 3 elevado à oitava. Bom, o que sobrou foi esse 1 aqui, que está multiplicando 2, está multiplicando 3, está multiplicando 4, está multiplicando o 5, que está multiplicando 6, que está multiplicando 7 e que está multiplicando 8. Isso é conhecido como o quê? Muito bem, 8 fatorial. Então esse ezinho aí é 3 vezes 8 fatorial e temos aí a nossa forma equivalente do E, tá? Isso dá a nossa letra C. Bacana? Vamos lá, fica aí que a gente já volta para dar mais uma dica para você sobre outros elementos que envolvem os fatoriais. Vamos lá. Retornamos agora pela direita para fazer a nossa última parte dessa aula, que é a aula sobre fatorial. Bom, agora eu vou falar uma coisa chamada duplo fatorial. Olha a perguntinha. Existe diferença entre 3 fatorial entre parênteses e fatorial depois e 3 fatorial fatorial? Sim, existe diferença. Olha, esse 3 fatorial, como esse 3 fatorial primeiro está dentro do parênteses, na matemática a gente obedece essa regra de resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então vamos resolver o 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Fica 6 fatorial. Resolvida essa coisa do parênteses, você pode eliminar os parênteses e calcular agora o que é 6 fatorial. Se você lembrar no primeiro exemplo que eu fiz, 5 fatorial dava 120. Como 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial, 6 vezes 120, 720. Bom, agora o que significa esse 3 fatorial fatorial? Antes de calcular o que é o 3 fatorial fatorial, eu vou falar uma coisa para você sobre o que é duplo fatorial, que é a expressão n fatorial fatorial. Quando a gente fala em duplo fatorial, a gente está falando o número n vezes n menos 2, vezes n menos 4, vezes n menos 6, e assim vai até 1. Ou seja, o duplo fatorial, em vez de a gente pegar o produto dos números de 1 até n, a gente pega o produto dos números que têm a mesma paridade que o n. O que é a paridade de um número? Por exemplo, se o n for um número par, aqui fica somente produto dos números pares de 1 até n. Se o n for um número ímpar, fica o produto somente dos números ímpares de 1 até n. A paridade de um número é justamente se ele é par ou se ele é ímpar. Então, esses são os números, isso quer dizer a paridade de um número. Então, duplo fatorial calcula o produto dos números de 1 até n com a mesma paridade que o n. Você já consegue deduzir o que seria o triplo fatorial. Isso você já consegue pensar um pouquinho na sua mente aí. Então vamos calcular aqui o que é o 3 fatorial. 3 fatorial então seria 3 vezes 1, que é 3. E deu muito diferente de 720, que é o 3 fatorial fatorial. Bom? Então sempre que a gente estiver calculando duplo fatorial, a gente vai estar calculando o produto dos números naturais de 1 até n com a mesma paridade. Mais um exemplo, vamos calcular o 8 fatorial. 8 é par, né? Então ficaria 8 vezes 8 menos 2, que é 6. 8 menos 6 menos 2, que é 4. 4 menos 2, que é 2. E vezes 1, você termina com 1, pelo fato que o 1 não altera nada nesse produto. Então nota aqui, ó. De 1 até 8, eu peguei aqui os números aqui, que têm a mesma paridade com 8. Então 8 vezes 6, 48. 48 vezes 8. Opa, 48 vezes 8, 196. 196 não, 192. 192 vezes 2, 384. Então dá 384 o 8 fatorial. Então tá aí o exemplo do 8 fatorial, não, perdão. Quero calcular o 8 fatorial, quero calcular o duplo fatorial do 8. Então tá aí o exemplo para vocês sobre duplo fatorial, tá bom? Me despeço aqui de vocês e agora eu venho com uma aula para vocês aí sobre
princípio fundamental da contagem, a parte 2 dessa saga análise combinatória rumo à probabilidade.